Interrompa o que estiver fazendo e conceda-me sua total atenção. A informação que você está prestes a receber pode ser o ponto de virada entre uma vida de mera sobrevivência e o início de uma prosperidade genuína. Há um potente preceito bíblico, proferido por Jesus, que contém uma promessa divina, um retorno centuplicado. Trata-se de algo de imenso poder, presente na Bíblia, mas que poucas pessoas lhe explicaram da forma correta. O mais fascinante é que Napoleon Hill, após entrevistar e analisar a mentalidade de mais de 500 milionários por 25 anos, aplicou exatamente este mesmo fundamento e alcançou o retorno prometido por Cristo. E sabe o que mais ele notou? Que todos eles, de alguma maneira, utilizavam o mesmo preceito ensinado por Jesus em Marcos 10. Mesmo sem notar, em Marcos capítulo 10, versículos 29 e 30, achamos uma promessa audaciosa, uma garantia divina. Contudo, para acessá-la, é crucial compreender a fé em ação. Uma fé que não só crê, mas atua. Uma fé que não só aguarda, mas determina. Portanto, concentre-se atentamente agora. A maioria lê a Bíblia como se fosse apenas um livro sagrado com belas histórias, regras eclesiásticas ou consolo espiritual. E se eu lhe dissesse que nessas páginas se ocultam códigos espirituais, leis invisíveis e chaves práticas para uma existência de real abundância? Um dos maiores equívocos de quem almeja a prosperidade é aguardar um milagre, sem notar que o milagre já foi disparado e só espera uma atitude sua para se concretizar. Jesus expôs isso com clareza. Ele afirmou que aqueles que abrem mão de algo por ele, tempo, fé, propósito, audácia, receberão 100 vezes mais em retorno. 100 vezes mais. Isso está em Marcos 10, 29 e 30. E a vasta maioria das pessoas ignora essa passagem, tratando-a como uma promessa meramente simbólica. Mas se você captar a essência por trás dela e a puser em prática, sua vida poderá experimentar um salto de multiplicação. Continue comigo, pois o que vou lhe entregar de modo prático e direto não é o tipo de conteúdo que se acha gratuitamente online. São chaves mentais e estratégias pelas quais muitos pagam milhares em mentorias. Napoleon Hill lecionou em uma de suas obras que o ponto de partida para toda realização é um desejo ardente, um anseio tão forte que o força a abandonar quem você é para se tornar quem foi criado para ser. Deixar a casa não é sobre desertar a família, mas sim sobre abandonar sua mentalidade de conforto, a zona de segurança que o aprisiona. Deixar os campos significa abandonar suas fontes de renda antigas e restritas, suas velhas maneiras de pensar que o mantêm no solo da escassez. É a resolução de queimar as pontes com seu passado de mediocridade. É o sacrifício do bom na jornada em busca do extraordinário que Deus planejou para você. Talvez o que o impede hoje não seja a ausência de fé, mas a falta de ousadia para investir em si, para crer que Deus depositou algo singular em você. Nada é mais potente do que investir em si mesmo, do que direcionar sua energia aos talentos que Ele lhe deu e, sobretudo, do que tentar algo que o amedronta, que está fora do seu padrão. É nesse ponto que a multiplicação divina entra. Imagine por um momento. Você está perante uma arca antiga, selada há séculos. Milhares passaram por ela, olharam, admiraram, mas não a abriram. O que faltava? A chave. O versículo que estou prestes a lhe mostrar é essa chave. E acredite, pouquíssimas pessoas têm a audácia de aplicar o que ele ensina. Está em Marcos 10, 29 e 30. Jesus disse: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e pelo Evangelho, que não receba, já no presente, 100 vezes mais. Jesus não falou no céu, após a morte, ou, se tudo der certo. Ele disse, já no presente. Esta é uma das mais ousadas promessas da Bíblia. Mas porque quase ninguém a vivencia? Porque ela demanda algo que poucos se dispõem a entregar: renúncia, coragem e ação em nome da fé. O que você ouvirá agora, poucos têm a valentia de praticar. Visualize comigo. De um lado, a penumbra, os muros de tijolos simbolizando suas dúvidas, medos, as opiniões alheias, seus fracassos. Estes são os campos e a casa que você precisa se dispor a deixar. Não são locais físicos, são estados mentais. São as crenças limitantes que sussurram:
Você não é capaz. Isso não é para você. É melhor não se arriscar. Do outro lado, a luz. Um horizonte de possibilidades ilimitadas. Essa é a promessa do retorno de 100 vezes. É a vida de abundância, propósito e poder que Deus lhe destinou. Mas entre esses dois mundos há uma passagem, e ela não se abre sozinha. É aqui que a genialidade de Napoleon Hill se une de forma explosiva à sabedoria bíblica. Hill notou que o traço número 1 das pessoas que fracassam é a indecisão. Elas permanecem no meio do caminho, fitando os muros de tijolos, paralisadas pelo medo. Em contraste, a força mais potente que um ser humano pode manejar é o poder da decisão. A promessa de Marcos 10 não é ativada pela esperança passiva, mas por uma decisão firme e irrevogável. A decisão de afirmar: a partir de hoje, recuso-me a viver limitado por estes muros. Escolho caminhar rumo à luz, não importa o custo inicial. Escolho crer na promessa de Deus mais do que em minhas próprias limitações. Essa decisão é a sua fé em ação. É o primeiro passo que racha o muro e permite que a luz comece a entrar. Hill dizia que precisamos de um sacrifício inteligente. Ele afirmava: você jamais alcançará grande riqueza sem antes abrir mão de algo que o prende ao estado atual. Soa familiar? Jesus ensinou: quem deixa algo por mim, casa, família, zona de conforto, receberá 100 vezes mais. Entenda, o princípio do retorno de 100x não é apenas espiritual. É prático, real, aplicável. E o desafio que estou disposto a lhe mostrar é: você está disposto a pagar o preço para ativar essa lei divina? O primeiro passo é a definição de propósito. Você não pode deixar seus campos antigos se não souber para qual novo campo se dirige. Preste atenção. Se você não definir com clareza cristalina o que deseja, acabará aceitando o que a vida lhe oferece. E a vida, por padrão, oferece mediocridade. Pegue papel e caneta hoje e descreva com precisão que tipo de casas quer edificar. Um negócio próspero, uma carreira de impacto. Que tipo de irmãos e irmãs quer atrair? Mentores, sócios, uma comunidade de crescimento. Que tipo de campos quer cultivar? Novas fontes de renda, novos talentos, novas habilidades. A Bíblia diz em Abacuque 2:2: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Deus lhe pede especificidade. Ao definir seu propósito, você envia um sinal claro ao universo e à sua mente subconsciente dizendo: é para lá que eu vou. Isso transforma sua energia. Em vez de se defender dos muros, você começa a construir uma porta. A clareza do seu destino lhe dá a força para abandonar o conforto da situação atual. A falta de um propósito claro é o motivo pelo qual as pessoas retornam à casa da mediocridade, mesmo após decidirem sair. Elas não tinham um destino atraente o suficiente para justificar a jornada. Agora, quero que preste muita atenção. Há algo que a maioria das pessoas ainda não compreendeu. O maior investimento que você pode fazer na vida é em si mesmo. Não falo de ego, vaidade ou individualismo. Falo de desenvolver os talentos que Deus lhe deu, de refinar a mente que Ele colocou em você, de assumir a missão que Ele lhe confiou. Deus não lhe deu esses dons por acaso e não espera que você os enterre. Ele espera que você os multiplique. Nada é mais poderoso do que investir em si mesmo, do que acreditar nos talentos que Deus lhe confiou, do que tentar algo extremamente fora do seu padrão. Porque é exatamente aí, no desconforto da fé, que a multiplicação começa. O próximo passo é o combustível que o levará através daquela passagem. A fé aplicada. E aqui é o ponto onde muitos se perdem. Fé, no contexto de Napoleon Hill e da promessa bíblica, não é pensamento positivo passivo. Não é sentar e esperar que Deus jogue um saco de dinheiro em seu colo. Se você ignorar isso, pode estar perdendo tudo. A fé que multiplica por 100 é uma convicção interna tão poderosa que o compele à ação. É crer tão profundamente na promessa de Deus que você começa a agir como se a vitória já fosse sua. Você começa a falar como a pessoa próspera que deseja ser. Você começa a tomar as decisões que sua versão futura tomaria. Você começa a investir em si mesmo, mesmo quando o dinheiro está curto, porque sabe que o retorno virá. Então, pegue seus recursos, tempo, energia,
dinheiro, e, em vez de plantá-los no solo infértil da dúvida e do medo, plante-os no solo fértil do seu próprio crescimento. Você compra o livro, faz o curso, contrata o mentor, inicia o pequeno negócio. Cada uma dessas ações é um ato de fé aplicada. É sua maneira de mostrar a Deus e a si mesmo que você leva a promessa a sério. É a sua parte no acordo divino. Deus promete o retorno de 100 vezes, mas espera que você faça o plantio inicial. Mas como na prática se realiza um retorno de 100 vezes mais? Como a promessa bíblica se transforma em dinheiro na sua conta e em poder de realização na sua vida? O que você vai ouvir agora é o que separa a mentalidade de quem trabalha por um salário da mentalidade de um milionário. Eles não ficam 100 vezes mais ricos, trabalhando 100 vezes mais horas. Isso é fisicamente impossível. O que os milionários e os grandes construtores realmente fazem é aplicar o princípio da alavancagem assimétrica. O nome pode parecer complicado, mas a ideia vai mudar seu jogo. Eles se posicionam em situações onde o risco de perda é pequeno e controlado. Seu investimento de 1x, mas o potencial de ganho é gigantesco e quase ilimitado. O retorno de 100x ou mais. A promessa de deixar casa e campos por algo maior é, em si, uma aposta assimétrica divina. Você sacrifica o conforto do 1x garantido em troca da promessa dos 100x. Veja como os milionários aplicam isso. 1. Eles alavancam o conhecimento especializado. Uma pessoa comum vende seu tempo por um salário, um retorno de 1 para 1. Um futuro milionário investe tempo e dinheiro, seu 1Gs de risco, para dominar uma habilidade de alto valor, gestão de tráfego, negociação, programação, vendas. Depois, em vez de ser apenas um empregado, ele cria um sistema com essa habilidade, uma agência, um curso, que pode servir a centenas ou milhares de clientes ao mesmo tempo. Ele investiu um quiz para aprender, mas colhe 100x ao escalar. 2. Eles alavancam o dinheiro de outras pessoas. Em vez de usar apenas o próprio capital para comprar um imóvel ou iniciar um negócio, eles aprendem a criar um plano tão bom, uma visão tão clara, que convencem investidores a aportar o capital. Eles arriscam seu tempo e credibilidade para usar o dinheiro de outros e construir um ativo que gera um retorno de 100x. Do qual eles ficam com uma parte significativa. Essa é a fé aplicada no campo de batalha dos negócios. Deus não lhe deu só a promessa. Ele lhe deu a capacidade de pensar estrategicamente e criar essas alavancas. A sua fé não é esperar a colheita, é construir a máquina que vai colher. Mas agora, talvez você esteja pensando, isso é muito bonito, mas a minha realidade é outra. Eu vendo bolo de pote, revendo roupas pelo WhatsApp, sou manicure. Como posso aplicar isso? Preste atenção, porque esta parte é para você. A alavanca mais poderosa de todas funciona perfeitamente no seu negócio, não importa o tamanho. É o que Napoleon Hill chamou de mastermind. Mas vamos chamar pelo nome que realmente importa. Uma parceria de poder. Se você ignorar isso, vai continuar na luta solitária, perdendo o caminho mais rápido para multiplicar suas vendas. Lembre-se da promessa de Jesus. Onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ele não estava falando só para estar na igreja. Ele estava lhe dando o segredo para o crescimento em seus projetos. Imagine este exemplo prático. 2 mulheres do mesmo bairro revendem cosméticos. Sozinhas, compram pouco, lucram pouco e desanimam fácil. Elas decidem formar uma parceria de poder. Juntam o dinheiro para fazer uma compra maior, conseguindo um desconto de 30% em vez dos 10% que conseguiam sozinhas. O lucro de ambas já aumentou instantaneamente. Uma é ótima com as fotos para o Instagram. A outra é excelente na conversa do WhatsApp para fechar a venda. Uma ensina a outra. O que aconteceu aqui? Elas não estão somando, estão multiplicando. Outro exemplo, o rapaz que faz pequenos concertos, o famoso marido de aluguel. Sozinho, ele luta por cada cliente. Ele faz uma parceria com a corretora de imóveis do bairro. Ela precisa de alguém de confiança para indicar. Ele precisa de serviço constante. Eles se unem em harmonia. Ele resolve os problemas dela. Ela resolve os dele. Esse é o mastermind na rua, na vida real. É a promessa do retorno de 100 vezes aplicada nos seus relacionamentos. Pare de pensar que precisa de uma ideia genial. Talvez você só precise da parceria certa. Você amou a ideia da parceria de poder. Faz todo o sentido crescer junto com alguém.
Mas aí, quase que instantaneamente, vem aquela voz na sua cabeça, a voz da experiência, e ela sussurra: mas e o medo? E se a pessoa me enganar? Já confiei em alguém antes e me dei mal. As pessoas são invejosas, são traiçoeiras. Essa dor é real. E se você não souber como lidar com ela, ela será o muro final que o manterá preso na ilha do isolamento para sempre, garantindo que você nunca alcance a multiplicação. A resposta para esse medo não é se fechar para o mundo. A resposta é um dos segredos mais difíceis e poderosos de todos: a perseverança. O que você vai ouvir agora, poucos têm coragem de aplicar, porque exige curar as feridas do passado e ter a ousadia de acreditar de novo. Napoleon Hill descobriu que a falta de perseverança é uma das principais causas do fracasso. As pessoas desistem no primeiro ou no segundo sinal de dificuldade. A Bíblia nos dá a mesma instrução com uma promessa divina em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Preste atenção na condição: ceifaremos se não desfalecermos. A colheita de 100 vezes é condicional à sua perseverança. Então, como perseverar na busca pelo parceiro certo, mesmo com medo? Primeiro, não seja ingênuo, seja sábio. Não comece investindo todo o seu dinheiro com alguém. Faça um pequeno projeto teste. Compre uma caixa de produtos juntos para revender e veja como funciona. Observe o caráter da pessoa. Ela é de palavra? Existe harmonia ou só interesse? Segundo, e mais importante, se não der certo, não veja como um fracasso, veja como um filtro divino. Deus o livrou da parceria errada para que você continue livre para encontrar a certa. Agradeça pelo livramento, aprenda a lição e continue procurando. Sua perseverança em buscar a aliança certa é a maior prova de fé que você pode dar. É a sua ação dizendo a Deus: eu ainda acredito na sua promessa, mesmo que as pessoas tenham falhado comigo. Você perseverou, encontrou a parceria certa ou está fortalecido para buscá-la. Agora, vamos ao próximo nível: a coragem de construir algo que seja verdadeiramente seu. Como você finalmente libera sua mente para desenvolver seu próprio negócio, para ir além da revenda e se tornar um criador, um empreendedor de verdade? Muitos se sentem travados porque, sem perceber, vivem com uma mentalidade de empregado. Foram treinados a vida inteira para seguir ordens, buscar segurança e trocar seu tempo por um salário fixo. Para construir um negócio, você precisa quebrar essas correntes mentais. A prosperidade exige uma mente livre. O que você vai ouvir agora é a diferença entre pedir um emprego e criar 10 empregos. Napoleon Hill ensinou que a iniciativa e a autoconfiança são os motores de qualquer grande empreendimento. A Bíblia conta a mesma história na parábola dos talentos. O senhor da parábola, que representa Deus, não deu talentos, dinheiro, habilidades, dons aos seus servos para que eles os guardassem debaixo da terra com medo. Ele esperava que eles os negociassem, investissem e multiplicassem. Os que multiplicaram foram chamados de servos bons e fiéis, e receberam ainda mais. O que escondeu seu único talento por medo perdeu até o pouco que tinha. Liberar a sua mente é entender isso no fundo da alma. Deus lhe deu talentos e espera que você os invista para gerar um retorno. Sua fé não é só acreditar que Ele vai ajudá-lo. É ter fé nos dons que Ele já colocou dentro de você. Como fazer isso na prática? 1. Mude sua visão. Comece a enxergar problemas como oportunidades de negócio. Em vez de reclamar que a entrega no seu bairro é ruim, pense: como eu poderia criar um serviço de entrega melhor? Em vez de dizer: a comida aqui é sempre a mesma, pergunte-se: que sabor novo eu posso trazer para a minha comunidade? Seu próximo negócio está escondido na solução de um problema que o incomoda hoje. 2. Comece com o talento que você já tem na mão. Você não precisa de 1 milhão. Você faz um bolo incrível? Esse é o seu talento. Você organiza a casa como ninguém? Ofereça esse serviço. Você é bom em conversar e dar conselhos? Estruture isso. Multiplique o que Deus já lhe deu. A promessa do retorno de 100 vezes não é sobre o que você não tem. É sobre o que você faz com o que já está na sua mão. 3. Reprograme sua mente. Você pode ter a melhor ideia do mundo e o talento dado por Deus, mas se o seu pensamento interno, sua programação mental,
estiver cheio de dúvida, medo e escassez, você irá sabotar a si mesmo antes mesmo de começar. Seu sucesso exterior nunca irá exceder o nível do seu desenvolvimento interior. A riqueza não entra em uma mente que se sente pobre. Então, como se faz essa reprogramação na prática? Você fará um ritual simples. Todos os dias, pela manhã, ao acordar, e à noite, antes de dormir, você vai pegar sua ideia de negócio, seu talento, e vai criar uma declaração de poder. Não é "eu gostaria de ter", é "eu sou". Não é "um dia eu serei", é "eu sou". Por exemplo, eu sou um empresário, ou uma empresária, de sucesso, e meu negócio abençoa e alegra a vida de centenas de pessoas. Fale isso em voz alta, olhando para si mesmo no espelho. Sinta a emoção dessas palavras como se já fosse verdade. Esta é a fé aplicada de Napoleon Hill. É a sua parceria com Deus, onde você começa a se enxergar como Ele já o enxerga. E para que hoje seja o marco zero da sua nova realidade, para que esta decisão não se perca na correria de amanhã, nós vamos selar este compromisso. Eu quero que você desça agora até a seção de comentários. Faça isso como um ato profético, uma declaração de fé. Escreva nos comentários a frase: "Eu decido agir com propósito". Quando você escreve e envia isso para o mundo, duas coisas mágicas acontecem. Primeiro, você dá uma ordem clara e direta para sua mente subconsciente. Não é mais um pensamento passageiro, é um comando registrado. Segundo, você cria uma âncora no tempo. Daqui a 1 ano, quando seu negócio estiver crescendo, você poderá voltar a este comentário e dizer: "Foi aqui, foi neste dia que tudo mudou". Faça isso agora. Então, sele esse compromisso aqui comigo e eu ficarei extremamente orgulhoso por você. Mas agora vem a pergunta de 1 milhão. Como fazer as pessoas não apenas comprarem de você uma vez, mas se tornarem seus fãs, seus defensores, voltando sempre e trazendo os amigos? A resposta para isso é o coração do Evangelho aplicado aos negócios. É o princípio de ir além, de servir primeiro. Preste atenção. Este é o segredo que transforma clientes de uma vez em fãs para a vida toda. Napoleon Hill chamou isso de o hábito de andar a milha extra. A Bíblia, em Lucas 6,38, nos revela a lei universal por trás desse hábito. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Sua prosperidade está diretamente ligada à medida que você usa para servir. Se você usa uma medida pequena, mesquinha, fazendo só o básico, receberá de volta o básico. Mas se você decidir usar uma medida transbordante, o retorno de 100 vezes se torna uma consequência natural. Como aplicar essa medida transbordante no seu negócio hoje? Pense na moça que vende doces. Ela não vende apenas um brownie. Ela o coloca em uma embalagem bonita com um adesivo e um pequeno bilhete. Que seu dia seja tão doce quanto este brownie. Ela não gastou quase nada a mais, mas a percepção de valor do cliente foi para o céu. Essa é a medida calcada e sacudida. Pense no rapaz que revende roupas. Ele não apenas envia a peça, ele manda uma mensagem depois com um mini guia. 3 jeitos de usar sua nova camisa. Ele está andando a milha extra. Ele deixou de ser um vendedor e se tornou um consultor. Pare de se perguntar: o que eu posso ganhar com esta venda? Comece a se perguntar: como eu posso surpreender meu cliente? Como posso servir a esta pessoa de uma forma que ninguém mais faz? A riqueza não segue quem só quer tomar. Ela persegue quem se dedica a dar valor. Esse foi o modelo de negócios de Jesus. Servir primeiro. E essa é a sua chave para o crescimento explosivo e abençoado. Com o crescimento, surgem novos desafios que não estão no seu plano de negócios. As críticas, a inveja, os clientes difíceis, os problemas inesperados. E esses são os maiores ladrões da sua energia e da sua paz. O que vou lhe revelar agora é a disciplina mental que protege sua paz como uma fortaleza, permitindo que você construa seu império, enquanto outros se perdem no caos. Os maiores líderes e construtores da história dominavam um segredo simples. Eles gastavam sua energia apenas naquilo que podiam controlar. Imagine comigo. Existe um círculo de poder ao seu redor. Dentro deste círculo estão suas ações, suas atitudes, a qualidade do seu trabalho,
a forma como você trata as pessoas. Seu foco e sua energia devem viver 100% do tempo aqui dentro. Fora do círculo estão as coisas que você não pode controlar. Se o cliente vai estar de mau humor, se o concorrente vai fazer uma promoção, se o fornecedor vai atrasar. E o mais perigoso de todos, a opinião alheia. Gastar um segundo de energia com o que está fora do círculo é se enfraquecer, é entregar o seu poder. Preste atenção agora, porque isso vai blindar a sua mente quando a crítica chegar, e ela vai chegar. Você precisa agir como um garimpeiro, não como uma esponja. A crítica é um balde de cascalho sujo. Sua tarefa é procurar com calma. Existe uma pequena pepita de ouro aqui? Existe uma verdade que pode me ajudar a melhorar meu produto ou serviço? Se sim, pegue o ouro, agradeça pela lição e jogue todo o resto do cascalho, a ofensa, a raiva, a inveja, fora imediatamente. Não guarde lixo emocional na sua mente. Lembre-se da história de Neemias na Bíblia. Enquanto ele reconstruía os muros de Jerusalém, seus inimigos o ridicularizavam dia e noite. A resposta dele foi uma aula de foco. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar para lhes dar atenção. Ele ouviu, mas não se deixou afetar. A missão dele era mais importante que a opinião dos outros. E a sua também é. Proteja seu coração e sua mente, pois é daí que vem a força para construir qualquer coisa grandiosa nesta vida. Mas qual é o objetivo final de tudo isso? É apenas ter mais dinheiro na conta? Não. O dinheiro é apenas um resultado, um eco no mundo material. O verdadeiro prêmio, a verdadeira riqueza, é a pessoa que você se torna ao longo dessa jornada. É o caráter que você forja no fogo dos desafios. É a fé que se torna tão real quanto o chão que você pisa. É a capacidade de transformar ideias em realidade e de servir a milhares de pessoas com os dons que Deus lhe deu. A promessa do retorno de 100 vezes não é algo que você persegue. É a pessoa que você se torna. É sobre se alinhar tão perfeitamente com os princípios da criação e do serviço que a abundância não tem outra escolha a não ser encontrá-lo. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. E esta jornada que fizemos juntos neste vídeo é apenas o primeiro passo. É o despertar. Mas para continuar essa transformação, para gravar esses princípios no fundo da sua alma até que eles se tornem automáticos, você precisa de uma imersão diária. É exatamente por isso que eu criei o nosso canal de membros exclusivo. Pense nisso não como um custo, mas como o seu primeiro grande investimento na pessoa que você decidiu se tornar. Lá dentro, você não vai encontrar apenas mais vídeos. Você terá acesso a audiolivros poderosos e transformadores, criados e inspirados nos segredos de Napoleon Hill, na sabedoria atemporal da Bíblia e nos maiores mestres do crescimento pessoal. Imagine poder ouvir todos os dias, enquanto está no carro, na academia ou arrumando a casa, a essência pura do que é preciso para construir riqueza, poder pessoal e uma fé que move montanhas. Isso não é sobre informação, é sobre transformação. É a sua dose diária de reprogramação mental para o sucesso. Se o que você ouviu neste vídeo tocou seu coração, o que está lá dentro tem o poder de catalisar sua vida em meses, o que talvez levasse anos para você descobrir sozinho. Este é o seu convite para o próximo nível. É a sua decisão de parar de ser um espectador da vida dos outros e se tornar o mestre construtor da sua própria. O link para a sua transformação está aqui na descrição. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Esse é um conteúdo gratuito que você não encontra em qualquer lugar. Curta para ajudar o nosso trabalho. Hoje nós ficamos por aqui. Fique bem, força e sucesso. Até a próxima.